Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentá-los, cumprimentar a todos que acompanham esta sessão pelos meios de comunicação, cumprimentá-los, aqueles que nos acompanham com suas presenças aqui na Assembleia, especialmente a Nádia, que é da direção da APP, e o professor Hermes Leão, que é o presidente da APP Sindicato, que comparece a essa sessão. Quero aqui tratar da audiência pública que não foi concluída aqui na Assembleia na quarta-feira passada. O secretário de Estado da Fazenda, que compareceu, quando ele terminou a leitura, a sessão então foi suspensa e não tivemos o espaço para dialogar, para debater, para fazer os questionamentos que sempre fizemos aqui como deputados e deputadas dessa casa. Então, entendo que esta audiência pública ela foi incompleta e, portanto, precisa ser retomada para que possamos ter condições de debater os números apresentados pelo secretário da Fazenda. O secretário trouxe aqui números não oficiais. Os números oficiais ele publicou no Diário Oficial do Estado no dia 30 de maio. Os números oficiais são estes, mas no dia 31, ele compareceu aqui à Assembleia, trazendo outros números. Os números que ele trouxe, ele retirou deles 1,7 bilhão. Mais precisamente, 1.725 bilhões, que é de ICMS, chamado ICMS vencendo. ICMS do futuro, que o governo antecipou, vendeu e trouxe para o orçamento deste ano. Todos os anos, o governo tem esse comportamento. Ele pode, por lei, antecipar recebíveis, como antecipou. Mas todos os anos, compôs a receita. Parte vai para a educação, parte para a saúde, parte vai para os demais poderes, como vai acontecer neste ano. Não dá para o secretário chegar aqui na Assembleia com números diferentes daqueles que são oficiais. Por quê? Do jeito que ele apresentou, ele enganou a todos nós e o Paraná, dizendo que está aplicando mais em saúde, mais em educação, mais na folha de pagamento dos funcionários públicos, quando não é verdade. Esses números são menores. Por exemplo, dá em torno de 2% de diferença na educação, na saúde e na folha de pagamento dos funcionários do Estado. O que publicou no Diário Oficial, gasto com pessoal chegou a 43,77%. O que ele apresentou aqui na Assembleia, 45,15%. Então, veja que tem diferença nesses números. O secretário não poderia ter feito o que fez. Ele precisa voltar a esta casa para prestar contas com os números oficiais, para que possamos fazer o debate como prescreve a lei. Como também assegura o regimento da Assembleia Legislativa. Isso não aconteceu de acordo com a lei e também não está de acordo com o regimento da Assembleia. Portanto, os servidores estão reivindicando que o governo assegure a reposição da inflação. A reposição da inflação é necessária. A inflação, ela diminui o poder de compra do salário, ela empobrece os funcionários do Estado. E nós temos funcionários recebendo menos por mês do que é o salário mínimo pago pelas empresas no Estado do Paraná, ou pagos a uma empregada doméstica, por exemplo. Porque é o salário mínimo
determinado por lei estadual. Porque o Estado tem um PIB que permite ter um salário mínimo maior do que o salário mínimo nacional. Agora, os funcionários públicos, agente 1, agente 2, agente de apoio e agente de execução, recebem salários inferiores ao que é determinado para o salário mínimo estadual. Então, os servidores públicos estão cobertos de razão quando vão às ruas, quando comparecem à Assembleia Legislativa, como compareceram na quarta-feira da semana passada, para acompanhar a prestação de contas e cobrar do secretário da Fazenda e do governo Beto Richa, que diante dos números tem condições de pagar 1,2 bi, que é 1 bilhão e 200 milhões este ano, da reposição, que representa 8,53%, para repor a inflação que corrói o salário dos servidores públicos. Veja, 1,2 bi é bem menor do que os prejuízos já causados pelo governo com o chamado ajuste fiscal em cima do servidor público. 77% do ajuste fiscal foi em cima do servidor público. O governo já tirou mais de 4 bilhões de reais do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos para o ajuste fiscal. Quando negou a reposição salarial na data certa, que era maio de 2015, transferindo o reajuste para janeiro de 2016, deu um prejuízo aos servidores públicos de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Quando não concedeu o reajuste dos servidores públicos em janeiro deste ano, já ultrapassa 500 milhões esse prejuízo. Quando o governo está deixando de repassar ao Fundo de Previdência a cota parte de empregador, está dando um prejuízo aos servidores públicos do Estado do Paraná. E esta conta já chega a 6 bilhões e meio de reais. De janeiro de 2015 até 30 de abril deste ano, 6 bilhões e meio o governo tem tirado dos funcionários públicos do Estado do Paraná de várias formas, em várias ações. Não pode o governo dar os 8,53% de reposição da inflação de junho a dezembro aos servidores públicos? Claro que pode. E aí, mesmo quando o secretário faz uma prestação de contas, usando números que não são oficiais, para dizer que está gastando mais em saúde, em educação e com folha de pagamento dos funcionários públicos, ainda resta demonstrado que a folha de pagamento está em 45,15% para o Poder Executivo, abaixo do limite prudencial, que é 46,55%, bem abaixo do limite legal, que é 49%. Tem margem fiscal, tem margem financeira, até porque o governo tem tirado dos servidores públicos mais de 6 bilhões de reais de 2015 para cá. Então, o governo pode, deve atender os servidores públicos. O secretário pode, deve voltar à Assembleia para prestar contas com números oficiais, não com esses números que ele trouxe nesta tabela, porque os números oficiais foram publicados no Diário Oficial do Estado, estão disponíveis, e são com esses números que ele vai prestar contas no Tribunal de Contas do Estado. São esses números que vai ser enviado para Brasília. Então, quero aqui, senhor presidente, fazer um apelo ao governo do Estado, especialmente ao governador, que tenha um pouquinho
de consciência e escute os servidores públicos. Ao contrário do que o secretário falou aqui, que quer investir no povo. Se não investir no servidor público, não está investindo no povo do Paraná. Os servidores públicos prestam serviço ao povo do Paraná, seja como policial, como professor, como médico, como trabalhador do Estado do Paraná. Por isso, eu quero mais uma vez fazer um apelo aos senhores deputados e deputadas e ao governo do Estado do Paraná. Valorize os nossos servidores públicos, porque eles são o Estado atendendo o nosso povo.